1 Samuel capítulo 7. Oh, aleluia, bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meu Deus, que presença maravilhosa nesse lugar, meus irmãos. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh glória. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 7, versículo de número 9. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Capítulo 7, versículo de número 9, diz assim: Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Vamos repetir comigo a última parte do versículo no 3, 1, 2, 3. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos aqui falar um pouco sobre a situação do povo de Israel dentro do horário proposto para nós. Os irmãos sabem que esse período aqui foi um período quando estava o sacerdote Eli como sacerdote sobre o povo de Israel. Ele foi sacerdote durante 40 anos ali em Israel. E a situação estava bastante complicada na época do sacerdote Eli, porque a Bíblia diz que os seus dois filhos, Ofni e Ofinéias, eram filhos de Belial, ou filhos do diabo, né? A Bíblia, ela não faz curva para falar, né? E às vezes a gente fica fazendo curva para falar com crente, que tem aqueles crentes dói, você não pode falar nada com ele, né? A Bíblia, ela trata a gente como homem e mulher, né? Adultos espirituais. Então a Bíblia diz que eles eram filhos do diabo. Por quê? Eles faziam o que era mal aos olhos de Deus. Então, amados, nós não podemos brincar com Deus, porque Ele não brinca com ninguém, né? Se a gente, Deus está brincando comigo, não, Deus não brinca com você, Ele te leva a sério. Então nós precisamos ter uma conduta na presença de Deus. E os filhos de Eli, Ofni e Ofinéias, a Bíblia diz que eles desrespeitavam o sacrifício que era feito ao Senhor. Quando o sacerdote ia tirar a sua parte, ele colocava o garfo lá, né? E o que saía no garfo era para ele comer. Só que os filhos de Ofni e Ofinéias, eles queriam a melhor parte para eles, né? Só queriam o filé mignon, a picanha, como diz aí, né? A picanha, né? A picanha eu não sei, né? O negócio está difícil. Os irmãos muita gente só está na abóbora aí, mas vamos tocando o barco, né? Aleluia, glória a Deus. Mas eles queriam o melhor, e o melhor é para o Senhor. Além de eles desrespeitarem a oferta que era feita ao Senhor, a Bíblia diz que eles ficavam na porta da congregação, seduzindo as mulheres para se deitar com elas. Então eles eram jovens muito perversos, e Eli tinha conhecimento disso, e Eli não tomava nenhuma providência, e isso ficou muito mal diante de Deus. Deus deu uma palavra a Samuel para repreender Eli, diz: olha, eu tinha prometido o seu sacerdócio eterno, né? Era para ele entrar na linhagem de Cristo, mas diz: longe de mim tal coisa, porque eu honro os que me honram, né? Então se você não está me honrando, você está agradando mais os seus filhos, Eli, em outras palavras, do que a mim. Por isso que o pastor, às vezes, ele tem que ter essa responsabilidade. Tem pessoas que não dá mais para continuar exercendo a função. Qual que era o correto que Eli tinha que fazer?
meus filhos, vocês não vão ser mais sacerdotes, vocês não vão mais ministrar diante do Senhor, porque vocês não são dignos, vocês estão vivendo no pecado, né? Então às vezes é preciso tomar essa decisão, dar a disciplina. É uma coisa que hoje não tem na igreja, né? Em muitas igrejas, é claro, mas não em todas. Às vezes a pessoa está lá vivendo no pecado, aprontando, sai do culto, vai para a balada, vai para a avenida da vida, aí alguém vem na igreja e vê lá, ué, mas está tocando lá na igreja? Eu vi ele na avenida lá, curtindo, estava na boate, nossa, ele é da igreja. Então isso escandaliza. Então quando o pastor não tem conhecimento que aquela pessoa está numa balada, né? Quando não está no bar, o obreiro está dando mau testemunho, o pastor não tem conhecimento, não tem o que o pastor fazer. Mas quando ele tem conhecimento que o obreiro está dando mau testemunho lá fora, alguém vem no culto e olha aqui em cima do altar e diz, mas aquele irmão, ele é obreiro? Meu Deus, eu achei que ele não era crente, é obreiro, e o pastor dessa igreja aceita isso, eu não volto mais nessa igreja. Então, amados, por causa de uma má conduta, uma alma fica para o lado de fora. Então às vezes o pastor tem que aplicar a disciplina. Aí acaba a responsabilidade do crente é ser humilde e aceitar e se converter dos seus maus caminhos. Os filhos de Eli não repreendeu eles, e eles continuaram na prática do pecado. E quando a Bíblia diz que os filisteus vieram guerrear contra o povo de Israel, o povo de Israel saiu na peleja contra os filisteus e perderam a batalha. Perderam 4.000 homens naquele dia. Eles voltaram, né, estou resumindo a história, voltaram tristes, decepcionados. Então mandaram buscar a arca, trouxeram a arca. O povo se alegrou, falou, agora nós ganhamos a batalha. Eles foram para a guerra, foram derrotados. E mais do que isso, os 2 filhos de Ofni e Finéias, porque a Bíblia diz assim, ó, o Senhor queria matar esses 2 jovens. Está escrito, lê com carinho lá que está escrito isso. O Senhor queria matar Ofni e Finéias, e eles morreram na guerra. E a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. E lá agora a arca lá, estou resumindo a história, lá a arca lá na terra dos filisteus, Deus feriu os filisteus de forma tão grande que eles disseram, vamos mandar embora essa arca, vamos tirar essa arca daqui, o Deus de Israel vai acabar com a gente, vai acabar com todo mundo aqui. Até o Deus dos filisteus pagaram, né, pela a imprudência deles de levar a arca para a terra deles. E eles devolveram a arca voltou para Bet-Semes, e lá em Bet-Semes os homens receberam a arca, porém a Bíblia diz que eles abriram a arca e olharam para dentro da arca, e quando eles olharam para dentro da arca, a Bíblia diz que Deus feriu 50.070 homens. Meu Jesus de Nazaré, 50.070 homens morreram, porque olharam para dentro da arca e falaram assim, misericórdia, vamos mandar essa arca para outro canto, quem vai subsistir diante de um Deus tão santo como esse? Vamos mandar. E a Bíblia diz que de lá de Bet-Semes mandaram para Kiriat Jearim, e ali a arca ficou na casa de Abinadab por mais ou menos 20 anos, na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que o povo lamentava diante do Senhor. Aqui eu já estou aqui no capítulo 7, a Bíblia diz que o povo lamentava diante do Senhor. Perceba que o povo lamentava, não adianta só lamentar, meu irmão, aleluia, é preciso mudar a atitude. O povo vivia no pecado, adorando Astarote, a Balaim, e eles estavam lamentando, porque a presença de Deus não estava no meio deles, a presença de Deus não se manifestava no meio deles, mas ele se lamentava. Às vezes a pessoa está na prática do pecado, ele só lamenta, eu lamento, meu Deus, eu lamento, mas é preciso mudar de prática, abandonar o pecado. Foi o que Samuel chegou no povo e diz, olha, vocês estão lamentando, estão falando, mas uma coisa vocês têm que fazer, para a presença de Deus voltar para o vosso meio, vocês serem vitoriosos de novo, é preciso sair esses deuses do meio de vocês. Vocês tiram os deuses estranhos, Astarotes e Balaíns, e a presença de Deus vai voltar. Enquanto vocês estiverem lamentando, mas não tirar o pecado do meio de vocês, Deus não vai voltar, a presença de Deus não vai voltar. Tem que tirar o pecado, porque o pecado, aleluia, ele afasta a presença de Deus. E o cristão que quer a presença de Deus perto de si, ele tem que se manter longe do pecado. Se você se aproxima do pecado, você se distancia de Deus. Mas se você se distancia do pecado, você se aproxima de Deus.
É você que tem que decidir. É você que vai dizer: eu quero estar mais perto do pecado, eu quero viver perto do pecado, ou vai se distanciar dele. Porque Isaías capítulo 59, versículo 2, ele diz que as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Está ali, ó, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Há uma separação. O pecado separa. O pecado traz prejuízos catastróficos na vida do crente. Por isso que o crente não pode brincar com o pecado. O crente não pode brincar com o pecado, porque ele destrói, ele mata, ele deixa o crente anêmico espiritualmente e acaba morrendo. Aleluia. A presença de Deus vai saindo da vida desse crente, vai saindo de uma igreja. Mas quando uma igreja se santifica, uma igreja busca, diz: Deus, nós queremos a tua presença. O que tiver de deixar eu vou deixar, mas eu quero a tua presença de volta. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Você está sentindo a presença dele? Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. A presença de Deus é primordial na nossa vida. O povo só lamentava, e Samuel falou assim: gente, vamos tirar esses balaíns daí. Tira os asteroides. Não adianta ficar lamentando e não se converte. Vocês têm que se converter. Vocês têm que abandonar isso aí. A Bíblia diz que o povo de Israel catou todos os deuses estranhos, Balaim, Astarotes, e lançaram fora. A Bíblia diz: sai do meio dela, povo meu. É duro quando o povo traz as coisas para dentro, irmão. Já viu aquela palavra que diz: sai do meio dela, povo meu? Falando da Babilônia, falando do pecado. Sai do meio dela, povo meu. O duro quando o povo traz para o meio de si mesmo. O povo traz para o meio. A gente precisa despojar dessas coisas. E o povo, ele deixou, abandonaram tudo isso. E quando eles tiram, se arrependem, se convertem, a Bíblia diz que os filisteus agora vêm de novo contra o povo de Israel. Eles estavam congregados em Mispá, que significa torre de vigia. Eles estavam ali congregados, animados, adorando a Deus agora. E a Bíblia diz que os filisteus vieram, e a Bíblia diz que eles foram até Samuel e disse: Samuel, ore por nós. Samuel clama por nós. Meus amados, se nós olharmos no livro de Juízes, você vai entender que ali, quando o povo de Israel pecava, o Deus permitia que os inimigos viessem contra eles e oprimia o povo de Israel. E a Bíblia diz que o povo clamava, e Israel clamava, e Israel clamava. Se você ler lá o livro, repetidas vezes está dizendo: e fez o povo de Israel que era mau aos olhos do Senhor, e o inimigo veio e os oprimiu. Mas Israel clamou ao Senhor. Mas Israel clamou ao Senhor. Aqui o povo não clama, ele vai pedir para Samuel clamar. A decadência espiritual de Israel estava tão grande que eles não tinham condições de orar, eles não tinham condições de clamar, eles precisavam de alguém que intercedesse. Aleluia. Não se deixe chegar a essa situação de você não ter condições de falar. Aleluia, os céus estão abertos. O tema da campanha é: o justo clama e o Senhor os ouve. Você pode clamar nesta noite. Você pode clamar. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração desse lugar. Oh, aleluia. Mas o povo não clamou, irmãos. O povo não clamou. O povo foi pedir oração a Samuel. Não é pecado pedir oração, mas é pecado não orar. Não é pecado você dizer: pastor, intercede por mim, estou na luta travada. Pedir ao obreiro: obreiro, me ajuda em oração, eu preciso dessa porta aberta, a coisa estreitou para o meu lado, ora por minha família. Você pode pedir oração. O próprio Paulo pedia oração às igrejas, o próprio apóstolo Paulo pedia. Mas o que não podemos é pedir oração e não orar. Eu peço oração, mas não oro. Eu peço que você clama, mas eu não clamo. Então o povo estava ali pedindo oração, mas não orava, não clamava, não buscava. Tamanha era a decadência espiritual de Israel. E a Bíblia diz, você leu comigo aqui, que Samuel, ele clamou ao Senhor, ele ofereceu sacrifício ao Senhor, e ele clamou. E o versículo de número 9 diz: e o Senhor lhe deu ouvidos. Aleluia.
Olha que coisa linda, ele clamou e o Senhor lhe deu ouvidos. Os justos clamam e o Senhor os ouve. O justo clama e o Senhor lhe dá ouvidos, irmão. Coisa boa é quando Deus, aleluia, presta ouvido a nós. Aleluia, quando Ele inclina os seus ouvidos a ouvir. Às vezes você fala com alguém, alguém nem presta muita atenção no que você está dizendo, mas a Bíblia está dizendo que o Senhor deu ouvido a Samuel. Ele vai dar ouvido à sua oração. Continue clamando, Ele vai dar ouvido ao teu clamor. Aleluia, Ele vai continuar ouvindo. Ele vai ouvir o que você está clamando. Ele está ouvindo quando o justo clama. O Senhor os ouve. Eu estou sentindo a graça dEle aqui, irmão. Aleluia, Deus deu ouvidos. Quando o justo clama, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas aflições. O povo de Israel estava aflito porque o seu pior inimigo era os filisteus. O seu pior inimigo estava vindo contra eles. Era o inimigo número 1 de Israel, os filisteus. Eles estavam aflitos, dizendo: agora nós vamos morrer. Não temos a arca do concerto, está lá na casa de Abinadab há mais de 20 anos. Vamos perder a guerra, eles vão nos aniquilar, vão nos varrer da terra. Mas tinha um detalhe: Deus deu ouvido. Ei, nasce comando, via. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Você está sentindo a presença dEle aí? Aleluia, Deus está te ouvindo sim. Satanás pode estar jogando na tua mente que Deus não está te ouvindo. Ele está te ouvindo sim, Ele está te ouvindo sim. Ele está te escutando sim. Deus deu ouvido a Samuel. E a Bíblia diz que naquele dia Jeová trovejou, uma grande trovoada. Meus amados e queridos irmãos, os irmãos sabem que primeiro cai o raio, depois troveja. E eu estava dando uma olhada, meus irmãos, só no Brasil no ano caem, só no Brasil no ano caem 78 milhões de raios no ano. São mais ou menos 2 milhões e 200 mil raios que caem por dia. Eu disse: misericórdia, irmão. Aonde cai tudo isso? É claro que não cai nas regiões, mas cai no mar, cai no oceano, cai nos desertos, cai por vários lugares, cai trovões. E quando dá aquele trovão, aquele raio, o que a gente faz, irmão? Eu não sei qual é a reação dos irmãos, mas eu creio em Deus e tudo, mas eu tomo um susto. Se eu estou na porta, eu faço assim, ó. Ah? Ou você fica lá, você fala: misericórdia. É assim ou não é? Eu mesmo, se eu estiver na porta assim, eu falo: meu Deus, misericórdia, Jesus, me guarda. Eu faço isso, meus filhos é testemunha disso, não é, Noemi? Eu falo assim: misericórdia, Jesus, misericórdia, guarda a minha casa, Senhor, guarda o meu lar, guarda a minha casa, porque dá medo, quando os filisteus, eita, quer mandar a Surabaia, aleluia, quando os filisteus disseram assim: agora nós vamos acabar com Israel, vamos varrer Israel, a Bíblia diz que Deus mandou trovoada. Deus vai mandar trovoada, seus inimigos vão ficar espantados, vai recuar. Se vieram por um caminho, vai voltar por 7. Eita, porque Deus vai trovejar. Deus vai trovejar. Eita, estou sentindo graça. Que mandou que na raça camanda Arábia. Deus vai trovejar, Deus vai trovejar, Deus vai trovejar, Deus vai trovejar, Deus vai trovejar. Deus vai trovejar, Deus vai trovejar, os inimigos vão ser derrotados. Deus vai trovejar, os inimigos serão derrotados. Não temos filisteus. E na rabadagamante orabassúria. Eita, Jesus tremendo. Deus aterrou os filisteus de tal modo que eles perderam a batalha. Nós temos um Deus que troveja, irmão. Temos um Deus que troveja. Jó estava lá falando com Deus, mostrando a sua sabedoria. Aí Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó.
e disse: ô Jó, quem é, Jó, que chama os raios? E eles dizem: eis-nos aqui. Oh glória! Turecala choremandaraia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. Ô Jó, eu falo com os raios e eles me obedecem. Quem é que faz o caminho para eles, Jó? Ou seja, quem dá a direção do raio sou eu, Jó. Sou eu que determino onde eles vão cair. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui nessa noite. Os raios estão a serviço de Deus quando Ele quer. Trovejou Deus, Deus pode fazer chover raio no mundo espiritual. E os demônios que te atacam, que tentam te derrotar, tem que sair do seu caminho, tem que sair, porque Deus troveja na terra. Ei, mancho le pare de calacerabaia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Aqueles que vieram para perseguir o povo de Israel, agora estão sendo perseguidos. A Bíblia diz que o povo de Israel perseguiu os filisteus e derrotaram eles de tal maneira, meus amados, que tomou até as cidades fortificadas dos filisteus. O povo veio para perseguir e aniquilar, foram eles os aniquilados. Oh glória! Mas quando o povo de Israel tem essa grande vitória, essa grande bênção, o povo de Israel venceu a batalha. Os filisteus, a Bíblia diz que os filisteus nunca mais, lê com cuidado lá, a Bíblia diz que os filisteus nunca mais vieram contra Israel durante o tempo do profeta Samuel. Nunca mais. Oh, rapaz, larga para lá esse negócio aí. A gente vai lá, toma a arca do Deus deles, o Deus dele acaba com a gente aqui. O nosso Dagon perdeu as mãos e a cabeça, já derrotou o nosso Dagon. Agora quando a gente vai contra, o Deus deles trovejou, nunca mais vamos pisar lá. Aquele homem Samuel é um homem de Deus. Eles ficaram longe. E quando o povo de Israel tem essa grande vitória, Samuel pega uma pedra. Oh, aleluia. Turabachandarabacai. Samuel poderia terceirizar, ele era sacerdote, era juiz, ele podia assim: pega para mim a pedra. Pega, ele podia dar ordem, pega a pedra, mas ele mesmo fez questão de pegar. Aleluia! Não deixa ninguém fazer o culto para você, faça você. Se ninguém quer pegar a pedra, pega você. Se ninguém quer adorar, adora você. Se ninguém quer dar glória a Deus, dê você. Ninguém quer orar, ora você. Ninguém quer clamar, clama você. Não terceirize para ninguém aquilo que só você pode fazer. Não terceirize a sua adoração. Aleluia. Diga: deixa que o irmão dá glória, não dá glória a você. Não deixa que o irmão dê aleluia, não dá aleluia a você. Deixa que o irmão canta, não canta você. Ora você, clama você, irmão. Pega a pedra. Oh Jesus, estou sentindo graça. Cobite que pratoque na vassúria. Quem trouxe adoração? Quem trouxe adoração? Trouxe adoração, adore, adore, adore. Você trouxe glória da glória, você trouxe aleluia, dê aleluia nesta noite. Mas não deixa de adorar, não deixa de adorar. Era que narogina legasse de comando rebaia. Eu vou dar 30 segundos para você adorar aí, vai. Aleluia, vai adorando, vai adorando, vai. Vai adorando, vai adorando, vai. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Aleluia. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, 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 pois o véu está rasgado. Adora nessa noite, irmão. Samuel vai pegar a pedra, já estou encerrando. Samuel diz: eu vou adorar, aleluia.
Eu vou adorar, eu vou adorar. O meu pega a pedra lá e traz a pedra. Pega a pedra da adoração, pega a pedra da gratidão, vai, vai. Vai, 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 vai. Pega a pedra aí, pega. Pega a pedra da adoração aí, vai. Pega a pedra da gratidão aí, pega. Pega! Ele pegou a pedra, colocou entre Mispa e Sem. Era um memorial de gratidão ao Senhor. Ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela pedra era a pedra de ajuda, a pedra de auxílio, significado da pedra. Pedra de ajuda, pedra de auxílio. Até aqui nos ajudou o Senhor. Levanta a tua mão direita assim, diga: até aqui me ajudou o Senhor. Eu pergunto para você: por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Porque chegamos até aqui. Porque você chegou até aqui. Oh, mancho, vai cabara, chorabai. Ei, canaba, show de candore benécia. Ei, manacatuque na sorecoma na súbria. Por que você chegou até aqui? Por que você está aqui? Por quê? Por quê? Porque até aqui o Senhor te ajudou. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor... Ei, canaba, súbria. Você está aqui porque o Senhor te ajudou. Você está aqui porque o Senhor te ajudou. Você está aqui porque o Senhor te ajudou. Você está aqui porque o Senhor te protegeu. Você está aqui porque o Senhor te sustentou. Por isso você está aqui. Oh, na bacandarai. Aleluia. Aleluia. Você está aqui porque o Senhor te ajudou. Aleluia. Você... Dá uma olhada para trás o que você passou. Era para os filisteus ter te aniquilado, mas eis você aí, ó. Era para os filisteus ter acabado com você, mas ó você aí, ó. Era para o coronavírus ter acabado com você, mas ó você aí, ó. Era para aquele começo de infarto ter te matado, mas ó você aí, ó. Choracalabaia, erabacalabachorabai. Adore, adore a Ele, adore, agradeça. Estamos aqui porque o Senhor nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não foi as suas habilidades, não, foi o Senhor. Não foi as suas habilidades, não, foi o Senhor. Não foi as suas experiências, não, foi o Senhor. Não foi a sua espiritualidade, não, foi o Senhor. Não foi a sua força de vontade, não, foi o Senhor. Não foi o seu querer, não, foi o Senhor. Não foi a sua sabedoria, não, foi o Senhor. Foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Quem quer montar a pedra de adoração, adora. Quem quer colocar um memorial de gratidão, coloca. Oh, pode ser grato, pode agradecer, porque você está aqui por causa dele. É o Senhor, não é outro, não é o homem, não é o político, não é nada, é o Senhor, é o Senhor. Oh, aleluia.
santo é o teu nome. Oh, derrace amandacaia, derrabacaia, xerrabagadagada, sabadaca, iracadacalabachuraba. Tem pessoas aqui que o Senhor está me dizendo: Satanás queria te tirar da presença de Deus. Não era para você estar aqui hoje, era para você estar lá no mundo agora. Mas o Senhor te guardou, o Senhor pelejou por você, por isso você está aqui. Aleluia! Ai, para calamandarabadagarracia, calabai. Você está aqui, você está aqui, você está aqui. Durcandarabadagarramandurabasuriamandaraia. Stermiacai. Surimiti carabarrabadagarracia. Erimiti comandarrabadagarsuiderrabagai. Erimichorimicandararras. Doveracarabasurimicandaраia. Tem crente sendo renovado aqui, tem crente falando em mistério aqui. É graça, é graça, é graça, é graça, é graça. É graça dele. Deixa ele trabalhar, deixa ele trabalhar. Cota, toca. Deixa ele trabalhar. Aleluia, Noemi. Chega um pouquinho mais para cá que eu quero profetizar olhando para você. Aleluia. O decandaramai. O Senhor manda dizer para você que Ele é a tua força. Ele é o Senhor que te guarda. Quando seus pés pensaram em descarrilhar, escorregar, o Senhor te diz: a minha mão te sustentou. Remando calaceia, rai. E para que tu saiba que sou eu que falo contigo, trago eu à tua memória o livramento que te dei. Te digo, tu és minha. Eu te amo e tenho uma grande obra na tua vida, diz o Senhor. Recebe graça. Aleluia. Que coisa linda.